Quero convidar aqui o nosso pastor, Dr. Miguel, e ele vai estar aqui orando e vamos ouvir a porção da parte de Deus através da vida da nossa pastora, doutora Helena Ranzani. Vai estar continuar sendo boca de Deus aqui nesta casa. Deus já tem falado desde o início e vai terminar fechando aqui, em nome de Jesus, com chave de honra. Quantos acreditam nisso? Quantos vieram para receber? Quantos vieram para ouvir o que Deus tem para falar? Amém, meus irmãos? Vamos ouvir o pastor Miguel. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu recebi todas as palavras essa noite, mas teve uma delas que falou muito comigo, que foi quando Moisés erguia as mãos, o povo de Deus conseguia vencer. Hoje Deus preparou a minha esposa para ministrar a palavra, e eu quero segurar a mão dela para que a igreja possa vencer. Enquanto ela estiver ministrando aqui, Deus colocou no meu coração para eu ficar com o joelho dobrado ali no cantinho, intercedendo pela vida dela, e que Deus possa falar com todos esta noite. Oremos ao Senhor. Ó eterno e glorioso Pai, eis aqui a tua igreja diante de ti, da tua presença. Que o Senhor agora, ó Pai, rasgue o céu sobre nós, derrame uma unção dobrada sobre a vida da minha esposa, a doutora Helena, que vai ministrar a palavra agora para a igreja. Usa ela, Deus, para falar com o teu povo o que é da tua vontade. Assim eu peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu estou muito honrada de estar aqui em cima, diante de homens de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Moura, sua família, que é uma bênção. Tive a oportunidade e o privilégio de conhecê-los há um mês atrás, no nosso janeiro profético. E Deus prepara. Nunca imaginei estar aqui hoje, mas orando a Deus e falando com Ele, diante de uma conferência missionária, eu disse a Ele: Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale para as pessoas que estarão lá? E diante de quem eu estou vendo aqui hoje, eu entendi exatamente a palavra de Deus. Ele me disse: filha minha, você não vai estar numa conferência de missão? Então fale de uma missionária, porque tem muitos ali que estão começando, mas elas, estou falando dos jovens, mas essas pessoas entenderão o que é fazer missão. Rapidamente, é um versículo só, Marcos 5, versículo 30. É um texto muito conhecido. Eu até disse: mas é isso mesmo, Deus? A gente insiste, né? E ele disse: sim, é isso. É isso que você vai falar hoje. Marcos 5, versículo 30. Todos acharam? E a palavra diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Oremos a Deus. Ó Deus Pai querido, estamos aqui na sua casa, diante desta conferência de missão. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Aqui eu creio que o Senhor já se faz presente, porque a palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem em seu nome, o Senhor está. E eu creio que o Senhor está passeando neste lugar, e que todos aqui já estão entendendo o que o Senhor quer, e que nesta noite o Senhor venha falar conosco, porque eu creio que tudo aquilo que nós clamamos com humildade o Senhor receberá. Ouve as nossas orações e ouve aquilo que nesta noite o Senhor tem preparado, e nós estamos aqui em obediência a Ti. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar.
Rapidamente, eu quero falar da importância sobre a genealogia. Irmãos, me perdoem, deixa eu me apresentar, né? Sou a doutora Helena. Há 17 anos, quase 17 anos, eu sou médica. Sou geriatra. Geriatria é a especialidade que cuida de idosos. Uma especialidade nova, mas uma especialidade muito importante, porque a população está envelhecendo. E se você não olhar para o seu envelhecimento com carinho, você vai ter sofrimento. E isso é o que eu faço na minha vida. Eu cuido dos idosos. Mas diante de uma conversão, há 4 anos e meio, diante do que Deus fez na vida da minha filha, além de cuidar, eu falo do que Jesus faz. Amém. Eu quero começar falando sobre genealogia, porque eu acho que é algo muito importante. A genealogia, ela traz relatos e ensinos. O que seria hoje de uma criança e um jovem se não é o que o pai e a mãe falam? A referência é o que tem em casa. Moisés não recebeu nada rapidamente de Deus. A palavra não caiu do céu para ele. E rapidamente ele fez o Pentateuco. Tudo aquilo que Moisés escreveu veio através da genealogia dele. E todos sabem que o início do mundo foi através de Adão e Eva. Eles tiveram 3 filhos, todos sabem, de Abel, Caim, mas a genealogia foi direcionada para o seu filho Sete. E através de Sete foi direcionada a genealogia de Noé. Noé teve 3 filhos, só que a genealogia de Sem foi mais direcionada. Depois de Sem vem a genealogia de Abraão. Abraão teve 8 filhos. Ismael foi relatado rapidamente, mas foi Isaque, o filho da promessa, que foi direcionado. A genealogia de Isaque, tendo Esaú e Jacó, foi direcionado por Jacó. Jacó teve 12 filhos, e através da linhagem de José foi até a mãe de Moisés, Joquebede. E aí Moisés teve toda a genealogia direcionada a ele através do que ele recebeu. Os mandamentos, as leis de Moisés, tudo aquilo foi direcionado, e lá na frente, no cativeiro babilônico, quando já era a língua hebraica, Daniel precisou falar de Deus no momento do cativeiro. Aí a língua se torna outra. Tem a hebraica, aí depois tem uma outra língua também de difícil interpretação. E lá na frente, quando há a destruição do Medo-Persa, vem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tem um acervo na sua biblioteca de Alexandria, e ele direciona para 4 generais. O general Ptolomeu se torna encarregado de assumir todo aquele acervo, todo aquele relato que ninguém sabia interpretar. E aí ele direciona historiadores e tradutores, que entra na Septuaginta, que são 70 anos para se traduzir o acervo, os pergaminhos, os relatos em desenho, e isso se torna tudo aquilo que foi direcionado pela palavra de Deus, acessível a todos. Por que eu dei essa volta toda? Para falar que tudo aquilo que foi relatado, aquilo foi muito bem cuidado. E hoje, falando sobre religiosidade, depois de toda aquela miscigenação, o povo judeu, ele é muito cuidadoso e muito zeloso com a palavra de Deus. Entro no momento da palavra. A família de judeus, que é da genealogia hebraica, eles são muito rigorosos. Eles são extremamente direcionados a educar seus filhos diante da palavra de Deus. Então, todo o mandamento, lá em Êxodo,
Todas as leis de Moisés em Deuteronômio, tudo aquilo é muito sério, é muito importante e é passado de pai para filho. Por que hoje, às vezes, a gente tem alguns direcionamentos? Porque nós aprendemos dos nossos pais. Não estou falando que é certo ou errado, mas o que nós recebemos, nós fomos educados por eles. E eu venho falar de uma família de judeus, que quando nasce o menino, eles se alegram e agradecem porque é uma bênção do Senhor. Quando nasce uma menina, eles vão, o pai especificamente, ele vai à sinagoga 40 dias e 40 noites pedir perdão a Deus, porque ele acha que ele está sendo punido por algo, porque nasceu uma menina. Então isso já direciona um pouco a desvalorização da mulher naquele momento. A menina, quando tem seus 10, 12 anos, ela inicia o seu processo menstrual. Quando a menina tem esse início e ela tem o fluxo de sangue, os pais, não é um momento agradável, mas é um momento necessário, porque eles estão embasados na palavra. Eles levam essa menina que está perdendo sangue, porque também é colocado em Levítico que o sangue, quando ele está dentro da gente, ele é puro. Quando nós estamos perdendo o sangue ele é impuro. E quando você perde sangue, você está tendo algo que não é do agrado de Deus. Então essa menina, ela é levada pelos pais no Vale dos Rejeitados. O pai fica de um lado, a mãe fica do outro e a menina no meio. Toda coberta, e os pais dizendo, não toquem nela porque ela está impura, porque ela está tendo fluxo de sangue. Essa menina, porque é uma criança, em torno de 10, 12 anos, ela vai para uma casa nesse Vale dos Rejeitados e ela fica ali, sendo cuidada por uma pessoa, até esse período cessar, que normalmente é de 7 a 10 dias. Depois de 7, 10 dias, os pais retornam e buscam essa menina. E aí eles entendem que é menstruação. A menina não retorna, mas todo mês ela fica mais quietinha, ela fica mais resguardada, até o período dela passar. E tinha uma menina que ela fez isso, os pais a levaram para essa casa, no Vale dos Rejeitados, porque ela começou a ter o fluxo de sangue. Só que essa menina foi para essa casa e esse fluxo não passava. E esse fluxo não passava, e os pais retornavam para buscá-la, e a pessoa dizia, mas ainda não cessou o fluxo, então os pais retornam para casa. Depois de uma semana eles voltam, essa menina não cessou o fluxo, eles retornam, e até que eles começam a investir no tratamento dessa menina. Porque eu creio, a palavra não diz, mas não é que ela gastou tudo que tinha, mas eu acredito que os pais gastaram tudo que tinha com ela. Mas nada curava. E nesse momento eu venho dizer algo muito difícil, porque essa menina, ela estava num lugar onde todo mundo passava. Meninas entravam, meninas saíam, e ela continuava ali. Os únicos que ficavam ali ao redor eram os leprosos, porque eram os leprosos que levavam comida para elas se alimentarem. Eu posso dizer para vocês que a primeira doença que essa menina teve, e já foi falado aqui, é uma doença da alma. É a depressão. Porque todas entravam e saíam, ela não. E aquilo trazia uma tristeza no seu coração. E os pais, diante do que eles foram ensinados, eles não podiam tirá-la de lá. Porque a palavra não diz se ela tinha irmão ou irmã, mas eles tinham medo dela, impura, levar contaminação para casa. Porque eles também tinham que zelar pela casa deles. Mas essa menina continuava ali.
Nada passava, nada tratava, nada resolvia. E ela foi ficando deprimida, depressiva, baixa autoestima, rejeitada pelos pais e por todos. Chega um momento que é uma tristeza tão grande que ela cai no esquecimento. Chega um momento que todos ali sabiam que o casal tinha uma filha e ficava perguntando, mas é sua filha? Mas é sua filha? De repente não pergunta mais, porque estava todo mundo já achando que ela tinha morrido. Mas ela estava lá. E com o decorrer do tempo, ela começou a padecer fisicamente. E padecer fisicamente, além da doença da alma, é você começar a se entregar, porque você perde suas forças. Eu vou relatar 5 doenças que essa menina tinha. A medicina pode dar diagnóstico. E eu posso olhar para essa mulher hoje, para essa jovem, porque 12 anos não são 12 dias. Essa mulher estava numa cama, largada, com leucemia, insuficiência renal, insuficiência hepática, caquética, pele e osso, sem cabelo, sem unha, sem força. Se ela tentasse levantar, ela quebrava os ossos só da força que ela não tinha, porque o osso estava um papel. Ela estava uma morta-viva. Ela estava entregue. Ela estava gemendo. Ela estava sem força. Ela estava pálida. Por que essa mulher não morreu? Por que ela não se... não teve uma parada cardíaca? Porque ela tinha um Deus que cuidava dela. Mas de toda a enfermidade física, a depressão é a que mais estava tirando a esperança dela. E eu venho hoje trazer um relato aos jovens, que hoje eu vejo muitos jovens aqui. Louva a Deus pela vida de vocês. É verdade, é relatado que entre 10 jovens, 4 pensam em suicídio e 1 consegue. Através de um transtorno, através de uma depressão, através de um pânico, através de uma angústia. Isso é muito sério, porque a depressão mata. Você se isola, você se entrega a pensamentos ruins, você começa a maquinar uma situação de você conseguir acabar com a sua própria vida, porque você não tem esperança nenhuma. Você não tem perspectiva de futuro nenhum. Você olha para frente e você não vê nada. Você olha para você e você não se reconhece. A depressão mata. E de toda a enfermidade dessa mulher, ela começou com depressão. E essa depressão a desmotivou a tudo. Os pais estavam insistindo em fazer com que ela se curasse. Mas a depressão talvez não a ajudasse a ela melhorar. Mas aí vem algo do céu que eu quero falar para vocês. Quando há promessa e há propósito, você não vai morrer. Quando Deus olha e cuida de você, você pode estar gemendo de dor, você pode estar totalmente ali entregue. E eu creio que, isso eu posso dizer da minha experiência, quantos médicos não foram ali, olharam para ela e falaram assim: infelizmente a medicina não pode fazer nada. Quem já recebeu essa palavra? Infelizmente a medicina conseguiu vir até aqui, agora é esperar. Às vezes já até tinha um caixão do lado esperando ela dar o último respiro. Mas tinha um Deus no céu que a aguardava. E isso fazia com que ela continuasse respirando. Ela não tinha força alguma, acredito que ela não conseguia tomar água, que ela não se alimentava, que ela não fazia mais nada. Ela já estava até com o odor daquela pele desidratada, grudada. Mas, segundo
relatos de alguns historiadores. Todo mundo estava de passagem ali, né? Aí vem um leproso trazer o alimento, né? Porque era só eles que alimentavam, porque ninguém podia chegar ali. E aí chega um e diz assim: eu ouvi falar que Jesus está passando. Não tinha força nenhuma, mas ela não quis saber quem era Jesus, quem era o pai de Jesus, aonde Jesus morava, o que ele fazia, o que ele deixou de fazer. Sabe aquela ficha técnica? Ela não queria saber. Mas ela tirou do coração dela aquela desesperança que a depressão colocou, e falar de Jesus deu esperança a ela. Isso fez com que ela buscasse algo. E o buscar algo fez com que ela tirasse de dentro dela uma força que nem ela tinha. Ela estava com enfermidade na alma, ela estava com uma enfermidade física, mas o seu espírito conseguiu fazer com que a esperança voltasse a fortalecê-la. A palavra diz que ela colocou no coração que ela precisava tocar em Jesus. O que é tocar? Não é pegar, não é puxar, é relar. Isso é uma fé admirável. Porque às vezes você até vai, você faz, você ora, você jejua, mas às vezes você não tem aquela certeza que o teu agir vai fazer com que você receba algo de Deus. Mas ela creu. Ela creu que nesse momento ela seria curada. A palavra não diz, mas eu acho que ela se arrastou, que ela foi pisoteada, que ela foi chutada, que ela foi jogada, que ela... Não interessa. Mas ela relou. O relar, que é o que nós acabamos de ler. Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra. Eu não comecei dizendo a vocês que a genealogia hebraica é rígida, ela é intensa. Essa menina, ela foi toda educada na religiosidade dos seus pais. Os seus pais tinham tudo certinho. Ela era obediente à palavra. Mas todos sabem que o judeu não reconhece Jesus como Messias. Então, além de tudo isso que eu falei dela, o mais lindo, que é o que hoje Deus me trouxe aqui para falar para vocês. Ela reconheceu que Jesus é o Senhor. Ela reconheceu que sem Ele, ela não é capaz de nada. Ela teve que romper toda a barreira daquilo que ela ouviu a vida inteira. Ela teve que colocar de lado tudo aquilo que seus pais falavam para ela e olhar e tocar em Jesus e reconhecer que Ele, somente Ele, poderia fazer algo na vida dela. Ninguém mais poderia. E a partir desse momento, quando ela reconhece que Jesus é o Mestre, é o Senhor, ela é curada da enfermidade da alma, da enfermidade da parte física. Ela é curada de tudo, porque a palavra diz que tudo que Deus faz é perfeito. E mais uma coisa que eu quero entregar a vocês hoje. Às vezes, vocês acham que são coisas pequenas que acontecem na vida de vocês, que as outras pessoas nem percebem. Mas quando Deus faz, é grande. Pensem comigo, uma menina, 12 anos lá, entregue, muitos achavam que ela tinha morrido, de repente ela volta para a casa dos pais. E naquele momento,
há um impacto, porque até os pais já tinham dado a ela como caso perdido. E de repente tem uma mulher linda, saudável, alegre, feliz, falando de Jesus. E aí todo mundo começa, aí começam os burburinhos. Nossa, você viu aquela moça linda que entrou na casa deles? Quem será que é? Será que é a tia, a prima? Será que é alguém que veio de longe? E aí de repente eles saem e falam assim: essa é minha filha, que estava no Vale dos Rejeitados, que vocês não queriam saber como que ela estava, que vocês nem perguntavam mais dela. Mas essa é minha filha que Jesus curou. Se vocês perceberem que os outros olham com questionamento, é porque eles não entendem que você reconheceu que Jesus é na tua vida. Porque eles vão achar que você saiu para fazer um tratamento, que você passou por um bom psiquiatra. Eles vão achar tudo, mas eles não reconhecem que é Jesus. E hoje, infelizmente, nas igrejas, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas pulando, adorando, orando, mas falta reconhecer que somente é Ele que faz. Quando você começa a ter uma autossuficiência e dizer Jesus é na minha vida, mas você não reconhece que Ele é na tua vida e somente Ele faz, opera, transforma, você vai padecer. Porque você não vai reconhecer que tanto nos momentos difíceis ou bons, Ele é na tua vida. E sempre será na tua vida. Porque às vezes você passa por um período, mas depois você esquece. Depois você esquece do que Ele fez na tua vida. E aí você tem que passar pela prova para lembrar que é Ele. Aí você tem que passar por um período de frustração, de perda, de desânimo, para chegar naquele ponto de olhar e falar, como já foi louvado aqui: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E essa mulher ela sai com uma alegria. Essa mulher sai com esse propósito de Deus, dela ser missionária, dela falar de Jesus para todo mundo, porque ela reconheceu que Ele é o Senhor. Ela não está falando de qualquer um. Ela não está querendo que um entenda que ela está bem. Não, ela quer falar quem fez aquilo com ela. E hoje nós estamos aqui para isso. Conferência de missões é isso. Quando eu comecei a fazer medicina, o que eu queria, eu não era evangélica, eu não era convertida, mas eu queria fazer isso. Eu queria fazer Médicos Sem Fronteira. Eu não queria casar, não queria ter filho, eu não queria nada, eu não queria compromisso com ninguém, eu queria um compromisso de ajudar. Só que hoje eu vejo que Deus recebeu o meu pedido, mas hoje Ele mudou o meu pedido, porque eu não ia só conseguir fazer o que eu queria fazer, porque eu não ia conseguir, às vezes, curar como deveria, porque o que difere cura de milagre é a tua fé. Porque não adianta achar que eu curei você, eu salvei você. Isso eu ouço muito de colegas. Mas a minha vontade era fazer Médicos Sem Fronteiras e estar lá cuidar daquelas criancinhas. Daquelas criancinhas, aquela barriguinha cheia d'água, desnutrida, que não tinha vitamina nenhuma. Mas hoje, Deus fala para mim: você vai fazer missão. Só que além de você cuidar, você vai falar de Deus para você levar a salvação. Porque Jesus salva. Então, se você faz isso hoje, você está sendo uma missionária. Mas antes você não era nada. Não é uma caixinha de antibiótico, analgésico que você ia conseguir melhorar. Tudo que Deus faz é perfeito. E essa mulher me ensina muito. Essa mulher me ensina que ela, além de
passar barreiras de dor, de fraqueza, de angústia, de depressão, de transtorno mental. Ela ultrapassou a barreira da religiosidade dela, daquilo que os pais falavam para ela, como se fosse uma verdade absoluta. E naquele momento que ela ouve falar de Jesus, ela não quer saber o que tinha direcionado a ela, quais eram os direcionamentos dos pais. Ela colocou a esperança no seu coração. E naquele momento ela se torna uma missionária, ela resgata a sua casa, ela resgata todos que estão ali, porque ela é um milagre. E o que eu acho lindo é que Jesus fazia milagres e milagres consecutivamente. A palavra diz que ele sai de Gadara, ele liberta o endemoniado, ele entra. Jairo está à procura dele, ele está no caminho da casa de Jairo. Essa mulher do fluxo de sangue aborda ele, toca nele. Uma sucessão de milagres. Há relatos que diz que se fosse colocar na Bíblia todos os milagres de Jesus, teria que acrescentar mais 865 páginas. Porque era uma sucessão de milagre, libertação, cura. Isso porque o ministério dele durou 3 anos e pouco. Imagina se tivesse estendido. Então hoje eu venho dizer a vocês: reconheça Jesus como seu Senhor. Sempre. Porque não tem outra maneira. Não é você. Não é o seu direcionamento. Não é a sua vontade. É Ele. É tudo para Ele. E se não for Ele nas nossas vidas, nós não somos nada. Nada. Não é roupa, não é carro, não é casa, não é nada. Porque a tua salvação é o que você precisa estar sempre em busca. O resto, deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar. Eu vou fazer um relato rapidamente, porque essa mulher também me direcionou muito a um testemunho meu. Eu engravidei em 2019 e eu estava de mais ou menos 7 semanas. Eu fui fazer um ultrassom e nesse ultrassom eu não me atentei ao embrião, eu me atentei a um nódulo que eu tinha. E aquilo ali me trouxe uma preocupação. Depois de 15 dias eu fui fazer um outro ultrassom, mas eu já estava sentindo no meu coração que não estava certo. Mas eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim. Eu tinha certeza. Não chegou a 7 dias eu abortei. Eu tive um aborto espontâneo. Um aborto muito difícil, muito doloroso. E eu comecei a perder sangue. Hemorragia. E era aniversário da minha menininha. E era um domingo. Numa segunda-feira, eu comecei a ter muito sangramento. Passei a semana tendo sangramento. E a minha médica me disse assim: se você não parar de sangrar, você vai ter que fazer curetagem. E tá nas mãos de Deus. Final de semana, ela tinha um passeio com ela num hotel em Poços de Caldas, perto da onde nós moramos. E eu sangrando. Não eram 12 anos, mas eram alguns dias muito difíceis. Muita fraqueza, muita dor. E eu colocando nas mãos de Deus. Nesse hotel que eu estava para permanecer com a minha família, sem pensar em nada, eu fui lá para descansar, sabendo que eu voltaria e se não melhorasse para o hospital. Naquele final de semana, neste hotel, estava tendo um congresso de irmãs. Uma igreja, acho que a Igreja Batista, de Sorocaba. Umas irmãs muito, muito abençoadas. E ali encheu meu coração, né? Eu falei, mas eu não vim aqui para isso. E não estava bem. Estava um pouco com muita fraqueza. E veio uma das irmãs e me convidou a participar. E eu disse a ela: eu agradeço, se eu tiver um tempinho eu vou.
O que eu digo a vocês é que quando Deus quer falar com vocês, ele insiste. E essa irmã falou comigo 3 vezes. Ela veio me dizer que era um congresso de curadas para curar. E que se eu tivesse a oportunidade, ela estava para me receber. Era um sábado, o dia passou, fiquei com a minha filha, não estava bem. E na hora do jantar, já estava todo o congresso em andamento. E ela dormiu. E aí meu esposo me disse assim: você crê que Deus pode te curar desse sangramento que você está? Aquela palavra entrou no meu coração. Eu acho que aquela esperança que essa mulher teve quando ela ouviu falar de Jesus, essa esperança entrou no meu coração, quando ele disse que se eu acreditava que Deus poderia me curar. E eu disse que sim. Ele falou: então você desce que eu fico com a Isabela. Eu desci com uma autoridade do Espírito Santo. Nem força direito eu tinha, mas eu desci. E aquilo ali começou a me encher de força. E quando eu abri a porta daquele congresso, quem estava pregando era Camila Barros. Eu nunca tinha ouvido falar em Camila Barros. Uma recém-convertida, né? E de repente aquela mulher, com aquela unção de Deus na vida dela, a hora que eu abri a porta, ela disse assim, eu nunca vou esquecer: tem uma mulher agora que entrou neste lugar e que mesmo ela não sabendo, ela está com câncer no útero. E ela está há 6 dias padecendo de uma perda e ela está com hemorragia. Mas neste momento, Deus está tocando nela. Aquilo eu recebi. Eu recebi como se fosse somente eu e Deus. Tinha mais de 500 mulheres naquele lugar. E eu recebi aquilo. E eu me ajoelhei e eu orei a Deus. E aquilo eu recebi como se fosse eu reconheci que era Ele me curando. Naquele momento, eu senti uma presença do Espírito Santo que eu nunca senti na minha vida. Mas, como todo ser humano, a gente precisa ver para crer em alguns momentos, né? A gente crê, mas a gente quer uma confirmação. Deu 20 minutos, eu fui no banheiro. E depois daquele momento que eu recebi a cura, eu nunca mais perdi uma gota de sangue. Isso é você reconhecer que somente Ele faz. No decorrer da semana eu fiz novos exames e eu não tinha mais nenhum nódulo. Eu estou compartilhando essa experiência com vocês hoje, nesta conferência, para te dizer que se você reconhecer que somente é Ele na tua vida, você vai ter a certeza que o teu caminho é direcionado por Ele. Você pode ter certeza que a luta, que o levante de Satanás na tua vida, porque ele vai se levantar, principalmente quando há uma missão a se cumprir, ele vai se levantar. Mas o poder de Deus e o seu reconhecimento que é Ele, Ele não toca em você. Ele não toca em você. Porque você vai ter a armadura de Deus. Porque você está guardado. E o Espírito Santo te conduzirá para que você tenha livramentos, para que você tenha direcionamento diante da prova e da luta. Essa mulher hoje me traz um ensinamento do que é missão. Porque essa mulher, junto com tudo aquilo que aconteceu naquele momento, ela fez missão. Ela não guardou aquilo para ela. Ela não se fechou na casa dela e ficou lá, não. Ela saiu. Ela saiu e começou a falar de Jesus. E por que nós estamos aqui? Para quê? Qual que é o sentido de passar por tudo isso? Qual é o sentido de passar por Covid? Qual que é o sentido de passar por tanta luta? Esse mundo perdido, esse mundo totalmente desesperado, ansioso, depressivo. Jesus deixou a missão.
Ide e levai o evangelho a toda criatura. Então é para você abrir a boca, é para você falar do que ele faz, porque em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele não muda, ele é fiel. Seja fiel a ele, que ele será fiel a você. Entregue o seu melhor a ele. Faça o que nunca ninguém fez, para você ver o que ele vai fazer na tua vida. Hoje a minha casa serve ao Senhor. Diante de um momento muito difícil, vocês podem até falar assim, mas que uma médica que está embasada na ciência, está embasada em estudo científico, está falando de Jesus? Sabe por quê? Eu respondo. Porque teve um período da minha vida que eu sempre estava do lado de cá. Eu direcionava, eu prescrevia, eu mandava, eu fazia. Só que teve um momento da minha vida que eu sentei do outro lado. E esse sentar do outro lado foi muito mais difícil. Porque quem é mãe aqui sabe. Às vezes a doença com a gente não é tão dura. Mas a hora que acomete um filho, é a pior coisa. E eu estava do outro lado como paciente por causa da minha filha. E quando o médico dizia que não tinha mais o que fazer, porque a medicina não podia mais fazer nada, porque a junta médica chegou à conclusão de que é melhor deixar como está, glória a Deus. Eu fui apresentada a Jesus. Eu e a minha família fomos apresentados a Jesus. E eu reconheci Ele na minha vida. E uma menina que estava morta para a medicina foi curada com o toque de Jesus. Isso é Jesus. Ele continua curando, libertando, salvando. E hoje a nossa missão aqui é reconhecer que Ele é o nosso único e fiel Salvador. Que você lembre de onde Ele te tirou. Que você lembre daquele momento difícil, onde já foi falado aqui, que ninguém te estendeu a mão. Que às vezes você estava querendo que Ele te matasse mesmo. Mas Ele estava lá, olhando com a mão sobre você, sobre a sua vida. Porque tem promessa na sua vida. Porque tem uma missão que você tem que cumprir. Porque você tem que falar do nome dEle aonde Ele mandar você ir. Isso é o nosso propósito. E que nesta noite, reconheça Jesus. Se você esqueceu dEle, por um instante, reconheça Jesus na sua vida. Que esses jovens de hoje, eu acredito, que é uma juventude mais difícil. Porque hoje, como ela passa por rejeição na escola por ser evangélica, eu acredito que muitos aqui passam por rejeição, por falar de Jesus, quando todo mundo está te convidando para ir para um baile funk. Mas lembre e reconheça Jesus, porque vocês têm uma missão. E essa missão, ela tem que continuar. Em nome de Jesus. Eu tenho algo a dizer para alguém que eu não sei quem é. Mas eu quero que receba, em nome de Jesus. Toda a luta que você está passando é o processo. Ninguém passa por vitória sem processo. Essa mulher não ia ser uma missionária se ela não passasse pelo processo. Se você está no processo, resista, porque ele vai passar. Só que o ensinamento que ele vai te dar é para que você lá na frente resista a outro. Resista, resista e não esqueça, somente Deus faz. Nós não temos capacidade, discernimento de fazer nada, se não for a direção dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. E vou orar, porque essa conferência, eu creio que Deus está cuidando.
E o cimiso é algo muito bonito. É admirável ver a persistência e a perseverança diante desse mundo perdido e depressivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, doutora. Deus abençoe nossa pastora, doutora Helena. Quantos sentiram a presença de Deus? Quantos ouviram uma voz de Deus nessa noite?